O FJF lida com o desafio da regularização do calendário acadêmico. Juiz de Fora celebra os 60 anos do Grupo Divulgação. A vida dos tradicionais pipoqueiros da cidade. Olá, eu sou Arthur Safortes. Eu sou Felipe Guaraldo e está começando agora mais uma edição do TJFJF. Depois de anos marcados pela pandemia e pela paralisação de 2024, a UFJF trabalha para reorganizar e regularizar seu calendário acadêmico. Confira como a instituição tem lidado com esse desafio e o que precisa ser feito para que a vida acadêmica volte à normalidade. Nos últimos anos, a vida acadêmica na UFJF passou por uma série de interrupções e reorganizações. A pandemia da Covid-19 suspendeu aulas presenciais, mudou o formato de ensino e prolongou períodos letivos. Anos depois, em 2024, a greve dos técnico-administrativos, entre março e julho, voltou a interromper atividades importantes dentro da universidade. É desafiador porque isso acaba impactando, no período de recesso, isso acaba impactando no período de férias, quando todo mundo está de férias, a gente está estudando na universidade, quando as escolas, por exemplo, estão de férias, os alunos da licenciatura têm que fazer estágio. Como é que eles fazem estágio se a escola está de férias naquele período que eles estão estudando? Então, isso exige dos cursos uma reorganização também para poder equilibrar essa diferença. Segundo a Pró-Reitoria de Graduação, o maior desafio não é apenas reorganizar datas, mas alinhar novamente toda a comunidade acadêmica. A universidade precisa garantir que departamentos, professores e estudantes sigam o mesmo ritmo, algo que foi profundamente afetado pelas paralisações. Então, a SEDARA faz a proposta do calendário acadêmico com base não só na quantidade de dias letivos que a LDB estabelece, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela estabelece que a gente tem que ter no mínimo 200 dias de efetivo trabalho acadêmico nas universidades, nas escolas de uma forma geral. Normalmente a gente faz uma divisão de 100 dias no primeiro semestre e 100 dias no segundo semestre. Essa é uma obrigação legal que nós temos que cumprir. Não, existe a legislação. Os cursos eles têm um período de duração, 8 semestres, 12 semestres, 4 semestres, depende do curso. Então, o estudante ele precisa integralizar aquela carga horária toda para ele poder colar o grau. Enquanto a universidade tenta reorganizar o funcionamento interno, muitos estudantes ainda sentem diretamente os efeitos dos últimos anos. Igor Neves, aluno de jornalismo da Facom, ingressou na UFJF pouco antes da pandemia e atravessou períodos seguidos de incertezas e atrasos. Acabei ingressando aqui na UFJF no curso de jornalismo em março de 2020, tive apenas 2 semanas de aula presencial e aí já veio a pandemia, Eu lembro que a pandemia começou na segunda quinzena de março e a UFJF foi começar, voltar a dar aquele período só no final de 2020, de forma remota, obviamente. E eu lembro que foi um pouco confuso porque eu não conhecia muita gente da minha sala, do meu curso, e eu acho que a UFJF também poderia ter divulgado melhor, talvez realizado reuniões nos cursos com os alunos para discutir mais sobre a grade. Os impactos dessa desregularização ultrapassam o atraso nos semestres. Eles atingem também a saúde mental, a rotina, o tempo para estágios e o planejamento pessoal e profissional. O aluno da UFJF, Iago Ellis, viveu esse reflexo de forma direta. Após enfrentar essas dificuldades, ele decidiu trocar de curso. Hoje, Iago segue como estudante da universidade, agora na graduação em jornalismo. Eu estava no meu ano de formatura, prestando vários processos seletivos para estágio, para conclusão, ano de TCC. E quando veio a pandemia, eu me senti perdido, Eu não sabia o que fazer. E aí eu comecei a ter umas crises existenciais e foi aí que eu desisti da faculdade, faltando 6 meses para minha formatura. Eu comecei a repensar o que eu queria da minha vida, vi que ali não era o meu lugar, então eu larguei a faculdade no final dela. Além dos impactos na vida dos estudantes, a desregularização do calendário também afeta o funcionamento da universidade em si. Durante a greve dos técnicos administrativos em 2024, a falta de equipamentos e de estrutura dificultou o trabalho em diferentes setores.
Então a nossa demanda de trabalho aumenta muito e acaba que quem sofre com isso são os alunos, com a escassez, né, de gente, são os alunos. Mas a gente sempre tenta atender da melhor maneira possível. A greve trouxe reivindicações importantes sobre condições de trabalho e valorização, mas também gerou atrasos inevitáveis em setores que dependem diretamente dos técnicos. A retomada exigiu reposicionamento de prazos, reorganização de estágios e ajustes internos que ainda estão em andamento. Todos os eventos que acontecem, todas as montagens de aula prática, de aula, até aula teórica, dependendo, a gente participa também em certos tipos de montagem. Mas praticamente tudo que acontece de eventos dentro da Facom passa por nós. A direção comunica a gente anteriormente, solicita o que precisa de material para a gente levantar, para a gente estudar qual é a necessidade e tal. A regularização do calendário acadêmico não acontece de forma imediata. É um processo gradual que envolve decisões administrativas, demandas de cada faculdade e o desafio de alinhar o ritmo de toda a comunidade universitária. Aqui na UFJF, a expectativa é que os próximos períodos se aproximem cada vez mais do calendário civil. Cursos com atividades práticas, como os de comunicação, artes e áreas laboratoriais, foram alguns dos mais afetados. Alguns deles podem levar mais tempo para estabilizar totalmente o cronograma. Ainda assim, todas as faculdades receberam a orientação de reduzir aos poucos o intervalo entre um período e outro para alcançar a normalização. O ano civil acabou e o ano letivo não acabou. Então, a gente perdeu o compasso entre ano civil e ano letivo. Isso vai ser regularizado agora em 2026, no calendário acadêmico para os cursos que não são os cursos de enfermagem, medicina e odontologia, né? O calendário maior da instituição que engloba a maioria dos cursos, tanto em Governador Valadares quanto em Juiz de Fora, ele se regulariza agora em 2026. Para estudantes como Igor e Iago, a expectativa é que o ritmo finalmente se estabilize, permitindo que planos acadêmicos e profissionais voltem ao eixo. Eu espero agora, dessa vez, que não afete a minha formação. Espero concluir com êxito a faculdade sem ter que prorrogar mais um tempo. O nosso próximo período de férias vai ser um período mais longo do que a gente estava tendo, mais de um mês, mais de um mês e meio. Então, acho que isso é muito importante aí para voltar a ter tudo certinho realmente, né? Apesar dos desafios, a recuperação avança e representa não apenas uma reorganização de datas, mas a reconstrução da rotina acadêmica que foi abalada ao longo dos últimos anos. Uma retomada que exige esforço coletivo e reafirma o papel da universidade pública na formação, continuidade e na resistência. Em Juiz de Fora, o Museu de Percurso Rafael Arcuri permite que a população conheça mais da história da cidade através da arquitetura. Confira na reportagem de Luana Giovannini. Juiz de Fora também é referência na arquitetura. E desde junho deste ano, o Museu de Percurso Rafael Arcuri convida a população para transformar o centro da cidade em um museu arquitetônico a céu aberto. A iniciativa foi idealizada pela arquiteta Letícia Rabelo por meio do programa cultural Murilo Mendes. O Museu de Percurso, na verdade, ele surgiu como o meu trabalho de conclusão de curso. Quando eu estava terminando a graduação, eu precisava fazer um trabalho prático na arquitetura, é necessário isso. E aí eu não queria fazer um projeto, uma casa, alguma coisa, eu queria fazer algo relacionado ao patrimônio e relacionado ao Rafael Arcuri. E aí surgiu a ideia de criar um percurso museológico que juntasse todas essas obras que tem no recorte central de Juiz de Fora. O Museu de Percurso funciona da seguinte forma: a pessoa retira um mapa do trajeto em um dos pontos físicos e pode cumprir o roteiro por conta própria ou por meio de um tour guiado. A maior parte dos prédios do percurso estão bem aqui, no centro da cidade, onde milhares de pessoas passam diariamente, muitas vezes sem se dar conta da história que a arquitetura de prédios como o edifício Ciamp carregam. O edifício Ciamp, que ele fica na frente do Parque Alfred, na Avenida Rio Branco, e ele tem, na parte de cima dele, da fachada, algumas rodas de automóveis da época, que remetem à atividade profissional da família Ciamp, na época que eles eram proprietários de uma espécie de mecânica de automóveis, e também tiveram uma revendedora da Chevrolet por um tempo. Essa mesma ornamentação em formato de roda de automóvel aparece também nos gradis em cima da loja, que fica no térreo.
O museu leva o nome de um arquiteto referência na cidade durante o século XX, Rafael Arcuri. Ele se formou na Itália e marcou Juiz de Fora com sua arquitetura, que mistura diversos estilos, como a Art Deco, a Arte Nouveau e elementos clássicos adaptados ao estilo brasileiro. O Rafael Arcuri, ele era um arquiteto ítalo-brasileiro que nasceu em Sant'Agata di Gennaro, na Itália, em 1892. E ele veio para o Brasil ainda muito novo, com 5, 6 anos, para reencontrar o pai, que tinha crescido economicamente aqui em Juiz de Fora através da industrialização. Ele retorna para a Itália em 1911 para estudar arquitetura e volta para Juiz de Fora num momento de expansão da cidade, em que a cidade está crescendo a sua formação urbana. E ele contribui muito para esse crescimento urbano porque ele vai construir ou projetar os principais edifícios da cidade. Além de preservar a memória da cidade, o Museu de Percurso Rafael Arcuri promove o acesso à cultura e ao lazer. Eu sou do Rio, mas eu estou em Juiz de Fora há muito mais de 40 anos. O único turismo que eu acho que Juiz de Fora um dia focou um pouco mais foi no Museu Mariano Procópio. Mas isso pelo fato dele já ser um museu historicamente reconhecido. O que mais me chama a atenção para esse projeto do Museu de Percurso Rafael Arcuri é que ele é um museu em que ele quebra, ele expande o museu tradicional. Então ele traz para as ruas a céu aberto toda a história de Juiz de Fora. Para participar de uma das visitas guiadas, basta acompanhar as redes sociais do museu, @Museu Rafael Arcuri. Lá você também vai encontrar a lista de lugares que disponibilizam o mapa oficial do trajeto. Primeiro que a gente não tem esse olhar de museu de percurso. Você passa por várias edificações históricas Juiz de Fora e não percebe que elas estão ali. Então, no museu de percurso você passa, você aprende um pouco de Art Nouveau, Art Deco, todo esse ecletismo que foi, que a gente teve aí com o arquiteto Rafael Arcuri. Você aprende a história, a cultura de Juiz de Fora. O que é bom também, esse museu ao céu aberto, é que as pessoas vão ficando curiosas para isso. E você tem a contribuição da população para isso, por incrível que pareça. O trânsito era parado quando o grupo passava, que Juiz de Fora não é muito de parar, na faixa, nem em lugar nenhum, mas parava, o grupo passava, as pessoas iam acompanhando, paravam e olhavam o que a gente estava fazendo. E muitas dessas pessoas começaram a questionar o próprio grupo, o que era aquilo, como era. Então houve essa integração, essa interação, ela é muito importante. Eu acho que para preservar, a gente precisa conhecer. Um dos meios de preservação é a memória, é você se relacionar com aquele local ou com aquele bem imaterial de alguma forma. E conhecer esses bens é uma forma de preservação. Então, quando a gente tem conhecimento, quando a gente faz um passeio guiado, quando a gente conhece uma página que fale sobre a arquitetura, sobre a história de Juiz de Fora, ou até mesmo dos bens imateriais, é uma forma da gente se conectar e ter esses bens ainda presentes, construídos, não só em fotografias, é uma forma da gente relembrar o nosso passado e pensar para onde a gente quer chegar no nosso futuro. Neste ano, Juiz de Fora celebra os 60 anos do Grupo Divulgação, um dos mais importantes na cena do teatro local. A matéria a seguir destaca a trajetória desse encontro e o impacto de 6 décadas dedicadas à formação e à cultura do teatro na cidade. Fundado em 1966, o Grupo Divulgação completa 60 anos em 2026. 6 décadas dedicadas à formação teatral em Juiz de Fora, revelando artistas, educando públicos e mantendo viva uma das trajetórias mais duradouras do teatro educativo no Brasil. Criado pelo professor José Luiz Ribeiro, o Grupo Divulgação nasceu com a proposta de unir escola e teatro. Ao longo de 6 décadas, tornou-se parte essencial da vida cultural da cidade, com centenas de montagens, projetos e festivais. Nós éramos um grupo de estudantes da comunicação, do jornalismo na época, E achávamos que o jornalista tinha que ter um conteúdo cultural. Então nós criamos um núcleo que estudava cinema, teatro, e todo sábado se reunia para discutir essas questões culturais. O teatro acabou ficando uma coisa mais forte, a gente começou a ler peças teatrais semanalmente, discutindo, e, consequentemente, em busca dessa coisa geral mesmo de cultura, nós acabamos criando o Centro de Estudos Teatrais, porque
Naquela época, a gente não podia continuar com o teatro universitário, porque a censura estava de olho em qualquer grupo universitário. Como nós criamos um centro de estudos teatrais, grupo de divulgação, a gente pôde responder melhor aos anos de chumbo. Com núcleos universitários, secundaristas e da terceira idade, o Divulgação se consolidou como representação importantíssima do teatro na cidade. Aqui, a prática cênica é vista como formação humana, além de artística. Parte da história do Teatro Juiz Forano passa pelos palcos do Divulgação. O acervo do grupo reúne fotos, roteiros, cenários e memórias que ajudam a contar a evolução da arte na cidade. Mais do que um grupo de teatro, o Divulgação se tornou uma instituição de formação cidadã, que atravessa gerações e permanece relevante em um cenário cultural em constante mudança. Eu até já tinha assistido algumas peças anteriores, uma quando eu era adolescente e umas 3 ou 4 uns 2 anos antes de eu entrar para o grupo. O que acontece é que eu sempre quis fazer teatro. E aí, intuitivamente, eu pensei: "Bem, o que pode me levar mais perto do teatro?". Aí eu pensei na comunicação. Quando eu estava no terceiro período, eu tive aula com o Zé Luiz, era teoria da comunicação, e ele fala que tinha um curso de introdução ao teatro. Eu falei: "Uai, então é uma chance de eu fazer esse curso e ver se isso é uma coisa que eu quero de fato". A Meg, na época, era da a gente estudou juntas, a gente fez a mesma turma, né, e aí ela veio fazer também. Quando terminou o curso, a gente falou: "Ah, vão ficar? Vamos ficar". E aí a Meg ficou 19 anos e eu vou completar 40 aqui nessa história. A experiência de quem vive o divulgação ajuda a entender por que o grupo atravessa gerações. Aqui, cada trajetória individual se soma a uma história coletiva, construída no palco e na vida. Eu acho que o divulgação tem uma característica. A gente, ao longo dos anos, nós percorremos a dramaturgia universal. Tem um espetáculo que é muito lembrado na nossa história e que a gente tem sempre muito afeto, que é Girança. Que essa peça ganhou prêmio de melhor texto original no Festival de São José do Rio Preto em 1986. Mesmo enfrentando crises políticas, censura e falta de apoio à cultura, o divulgação resistiu e transformou desafios em força criativa. Olha, nesses 60 anos nós enfrentamos muita coisa, porque nos anos de chumbo nós tivemos espetáculo proibido na hora da estreia, com o público lá na Casa de Itália, já chegando, chegou a Polícia Federal, toque, 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 e mostrou para gente que o espetáculo estava proibido. Era Diário de um Louco. Depois a gente entrou com recurso, conseguiu liberar com cortes, mas aí foi uma tristeza que virou alegria, porque a Malu era diretora e era a história de um funcionário público que a burocracia ia assassinando ele, que é uma coisa que até hoje é muito válida. E ele tinha um lencinho que ele rodava o tempo todo assim, porque ele já estava ficando meio perturbado. Então, na hora que ele tinha que falar as cenas de corte, ele punha o lenço na boca. O censor achou que o doido punha a mão dentro na boca. E aí falava mentalmente o texto. Naquela época, os universitários eram muito espertos, porque estavam vendo as coisas acontecer. Então, o pessoal entendia que o espetáculo estava censurado. Assim como os jornais estavam publicando receitas de bolo, poemas de Camões, a gente também deu um golpe com relação a isso. Ao ser perguntado sobre como manter um projeto dessa importância em um país que não apoia a cultura, Zé Ribeiro responde: Como fazendo? Eu te digo, tem uma palavra: teimosia. Agora, tem duas para você sobreviver na vida. Deu certo? Legal. Não deu? Paciência. O grupo faz parte da identidade de Juiz de Fora. É memória viva, atravessando décadas e gerações. Olha, sem ser muito pretensiosa, eu acho que existe o antes GD e pós-GD. Eu acho que o divulgação marca, né, acho que pela longevidade dele. Então, assim, tem pessoas que passam por aqui, veem teatro e querem fazer, não necessariamente com a gente, mas formam outros grupos, formam grupos na escola.
Então, eu acho que é um trabalho que ele reverbera. Nesse marco temporal, a reflexão sobre o trabalho de 6 décadas é inevitável, assim como o pensamento do que esperar para o futuro. Futuro, eles costumam falar que a Deus pertence. Eu acho que o futuro pertence a Márcia Falabella, que é minha herdeira, e tudo vai depender dela. Aos 60 anos, o grupo Divulgação segue transformando vidas por meio da arte, uma história que continua sendo escrita no palco e na memória de Juiz de Fora. A UFJF é feita de pessoas e experiências. Nossa equipe foi ao campus para mostrar o que torna a universidade tão importante na vida de quem estuda ou trabalha aqui. Acolhimento. Estudo. Confortável. Humanidade. Experiência. Aprendizado. A Universidade Federal de Juiz de Fora é mais que um espaço para estudos. Para muita gente, é um lugar de descobertas, amizades e memórias. Viemos às ruas do campus para saber o que as pessoas amam na UFJF. A área verde é um dos lugares preferidos dos alunos. É ali que muitos estudam, descansam, conversam ou simplesmente observam o movimento do campus. Eu gosto muito, para falar a verdade, das bicicletas e do ambiente em si, porque geralmente quando a gente tem algum espaço sem aula, a gente costuma, eu e minhas amigas, no caso, né, a gente costuma vir aqui, andar de bicicleta, bater papo, então eu realmente gosto disso e eu tô encantada com o curso. Eu tô gostando bastante das práticas, tô gostando dos professores, tô gostando da faculdade em si, do ambiente, do pessoal que tá aqui em volta, então eu tô apaixonada. Acho que o que eu mais gosto é que aqui é bem arborizado. Acho que é o que eu mais gosto, principalmente a Praça Cívica. Eu venho muito aqui no meu horário de almoço. Para mim aqui tudo é muito especial. É a minha segunda graduação, eu me formei aqui em Ciências Biológicas e agora voltei, depois de aposentar, para o turismo. Voltei a estudar, né, o turismo. E eu acho aqui uma atividade muito boa, você ficar aqui nesse espaço, olhando a natureza, convivendo com os alunos, com os professores. Para mim é tudo 10. Eu gosto muito da área verde que a gente tem aqui. Eu acho incrível que nós temos vários espaços também para a gente ficar em família, levar os cachorrinhos para passear, etc. Mas eu gosto também, principalmente, da oportunidade que a gente tem de ter o conhecimento gratuito e de qualidade. Gosto bastante de ficar andando por esses gramados, assim, eu acho muito bonito. Adoro olhar assim. Tudo aqui praticamente, aqui é muito bonito também de olhar. Eu gosto de também, além do meu curso também, eu gosto de ficar lá pelos DA, jogando jogos, estudando por lá também, acho muito legal. Eu gosto bastante dos DA também, de lá, são muito interessantes de ver. As belezas da UFJF me encantam, desde as belezas físicas, naturais, da natureza mesmo, né? Até as belezas de oportunidades que a gente tem de produzir, compartilhar conhecimentos, de expandir relações, de todas as formas de poder compartilhar experiências de vida, mesmo de aprendizados. Então, é um espaço muito rico e que faz a gente crescer muito profissionalmente e pessoalmente também. Além da extensa área verde que marca a paisagem do campus, a UFJF também é lembrada pelas oportunidades que oferece aos estudantes. Espaço como a biblioteca e as feirinhas organizadas pelos próprios alunos ampliam a vivência universitária, promovendo troca de conhecimento, cultura e convivência. Ai, gente, eu vou ser bem sincero, para mim são as bibliotecas, porque toda a demanda da faculdade eu preciso ler muito, então esse semestre pelo menos eu tenho vivido dentro das bibliotecas e nossa, eu não consigo estudar por arquivo online, e a biblioteca daqui é realmente muito boa, do serviço social também é ótima, então acho que para mim o mais especial que tem aqui são as bibliotecas. Uma coisa que eu gosto muito de ficar fazendo UF é participar dessas feirinhas que tem aqui no IAD. A gente agora, se eu não me engano, vão ser bimestrais, elas vão acontecer a cada 2 meses vai acontecer uma. E é a primeira vez que eu tô participando, eu tô gostando muito. Então acho que isso é uma coisa cultural muito rica que tem aqui na faculdade, que é subir aqui para a faculdade de artes e tem muita coisa, as pessoas estão vendendo muitos produtos diferentes. Eu e os meus amigos vendemos quadrinhos, a gente faz parte de um grupo de estudos de quadrinhos.
A gente tem pessoas que vendem roupa, que vendem figurinha, que vendem um monte de tipo de coisa legal. Eu tô aqui hoje nessa feirinha, né, lançando um quadrinho autoral meu, que é esse daqui, o Insectum. E eu sempre, assim, costumo frequentar essas feirinhas, né? Tá sendo a segunda que eu tô participando, assim, como um expositor e vendedor, né? Não só, assim, como um cliente. E eu diria que é justamente isso, né? O espaço da UF, ele, além do estudar, ele é muito voltado também para você conhecer, assim, um pouco aqui do ambiente, né? Porque eu acho que é muito agradável aqui essa área do IAD. E essas feirinhas, elas servem muito para você conhecer o que o pessoal aqui tá produzindo, assim, sabe? Você conhece, assim, pessoas que estão produzindo várias pinturas, ilustrações, crochê, figurinhas, quadrinhos, como é o caso aqui do meu grupo. Que aqui, como a gente é da arte, a gente tem muito mais acesso a esses programas que acontecem, mas muita gente não sabe, mas tem. A Procult, no caso, ela faz também apresentações de música, em outros lugares também sediado na UF, como o UMAN, que é o Arte do Murilo Mendes. E também aqui na UF, às vezes tem canto lá na Ágora, e isso é bem legal também de participar. Quem vive no campus todos os dias também enxerga seus desafios. Os alunos apontaram o que acham que ainda pode melhorar e contaram o que mudariam na universidade. Eu mudaria bastante coisa, seria bem menos burocrático em relação a tudo que você quiser fazer aqui, parece estar implorando, né? Tem que ficar mendigando para conseguir uma bolsa, um estágio, aumentaria assim a oferta, né? Porque tem muita gente que precisa trabalhar para se manter aqui e às vezes não consegue uma bolsa, que faria toda a diferença, sabe? A questão dos circulares, talvez seja uma questão bem latente assim, para a maioria dos alunos. Porque em alguns horários, por exemplo, o horário da tarde, assim, entre 2 às 5 da tarde, são os horários que menos tem circulares, né? E eu acho que seria essa uma questão que poderia ser reavaliada. Eu acho que seria essa questão de ajudar mais os estudantes a conseguirem ficar na universidade. Não lembro muito bem a palavra, mas eu acho que entrar já é difícil. Mas a gente consegue entrar. Mas agora ficar em Juiz de Fora é muito difícil. O custo de vida aqui é muito caro, aí quando você vai ver, você tem que trabalhar e estudar, aí você não consegue dar conta, aí tem que fazer menos disciplina, aí demora para se formar, vira uma bola de neve. Entre tantas experiências, as pessoas também relembram as boas memórias que construíram na UFJF. Momentos que marcaram a passagem pela universidade e ficaram na lembrança. Primeira graduação, né, que abrange mais a parte juvenil. A gente guarda sempre a lembrança de bons amigos que eu trago até hoje. A nossa turma foi bem conectada, né? Então, até hoje a gente se comunica. Primeiro eu achei muito assustador, mas eu também fiquei muito feliz porque eu finalmente consegui passar, né, na universidade e realizar um sonho, né, de fazer o curso superior. Eu acho que o primeiro período, assim, porque eu pegava circular com o meu grupo de amigos, primeiro período, né, todo mundo junto, então a gente sempre pegava circular e era aquele grupinho que todo mundo se irrita, que fica kkkk rindo. É uma memória boa que eu tenho. Vários momentos, desde a minha passagem pela graduação, quando conheci os amigos, muitos deles que eu tenho até hoje. Mais que uma universidade, a UFJF é feita de pessoas, histórias e afetos. E para cada um há um motivo diferente para amá-la. Mas e você? O que ama na UFJF? E o assunto agora vai te deixar com água na boca. Pipoca. Doce, salgada, com queijinho. Se você já esteve em Juiz de Fora e não provou uma pipoquinha, então você ainda não esteve em Juiz de Fora. Mas e os pipoqueiros? É sobre eles e sobre essa tradição local que você confere agora na reportagem de Sofia Bispo. Quando chega o final de tarde na cidade, aquilo que parece apenas um lanche rápido acaba sendo o ponto de encontro do cotidiano de muita gente. Presença antiga e querida no Parque Alfield, o carrinho de pipoca do trenzinho carrega mais de 70 anos de história. Há 28 desses anos, é Beatriz quem segue mantendo a tradição viva, fazendo da pipoca um ponto de memória e encontro para quem passa pelo parque.
Com tantos anos de atividade, Beatriz acompanha de perto a relação íntima e cheia de afeto que o Juiz de Florano tem com a pipoca, marcado por memórias, encontros e rotina. Bem perto dali, na antiga Praça do Riachuelo, o carrinho do Cristiano também forma filas e integra o cotidiano de quem circula pela região. Para ele, o que mais importa na profissão de pipoqueiro é ter o prazer de produzir sorrisos para seus clientes. Entre as alegrias que carrega no dia a dia, a chance de trabalhar com a família é uma das principais motivações de Cristiano para seguir buscando melhorar todos os dias. Seguindo os passos do pai, Caleb é o garoto propaganda da pipoca em Riachuelo e divulga o trabalho deles nas redes sociais. É nesse contato diário que se constrói uma relação de amor e cuidado, compartilhada entre a família da Pipoca e Riachuelo e quem passa pelo carrinho. Para Cristiano, o lugar da pipoca em Juiz de Fora não é um simples alimento, é uma verdadeira paixão. O TJUFJF fica por aqui.
Não esqueça de acompanhar as nossas produções no Instagram, @tj.ufjf, e no nosso canal no YouTube. Até mais!